Nós falaremos agora sobre marcas dos servos de Cristo, à luz deste capítulo de 1 de João, conforme direção da palavra de Deus. Que marcas são essas? São características, são destaques, são referências de quem de fato é cristão, de quem serve a Deus, de quem anda na presença do Senhor. O verdadeiro servo de Deus, que obedece à palavra do Senhor, vive essas marcas, que eu poderia chamá-las de traços do nascido de novo, do verdadeiramente salvo em Cristo. E a primeira marca que caracteriza o servo de Cristo, a filho de Deus, é a fé absoluta que Jesus é o Filho de Deus. A fé absoluta que Jesus é o Filho de Deus. E eu leio isso nos versos de 1 ao 6, de 1 de João 4, que diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês já conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nesta primeira porção deste capítulo, irmãos, nós encontramos uma reafirmação joanina quanto à fé absoluta, na certeza de que Jesus, encarnado, era a própria pessoa a segunda pessoa da Trindade, o próprio Filho unigênito de Deus entre nós, e que desmascarava alguns pensamentos religiosos, filosóficos da época, sobretudo o gnosticismo, que negava a possibilidade do divino ter contato, muito menos tornar-se humano, e colocava uma incompatibilidade, um antagonismo nesse sentido. E João, que já tinha começado tanto o seu evangelho como a sua carta, dizendo que ele é testemunha ocular do que viu, do que ouviu, do contato e vivência com Jesus, e que Jesus, embora carne humana plenamente, também é o próprio Filho de Deus, desmascarando esse pensamento que colocava a impossibilidade dessa verdade, bem como outros pensamentos religiosos, filosóficos da época, como o próprio neoplatonismo, como o maniqueísmo, que opunha o bem e o mal, como se fosse uma constante briga entre o bem e o mal, sendo que o bem prevaleceria, mas como se Deus, nessa condição, tivesse adversário ou tivesse inimigo, mas sobretudo o gnosticismo, que atacava as igrejas da época, onde se negava, em certa medida, a possibilidade do próprio Filho de Deus ser humano. E nós queremos só reafirmar algumas verdades neste momento. A Bíblia vai afirmar e reafirmar que Jesus, ele possuía duas naturezas que relacionam-se plenamente em sua pessoa, tanto quando esteve conosco, como hoje ele é o Deus Filho, o Deus Homem, o Homem Deus a interceder por nós, que ressuscitou gloriosamente, com o corpo glorificado, mas que teve traços do corpo anterior, ao ponto de ser reconhecido pelos discípulos e apóstolos, mostrou os cravos das suas mãos, dos seus pés, dando uma prévia do que vai ser a nossa ressurreição, já que ele é a primícia dos que dormem, já que ele é essa prévia. E João, como o único dos apóstolos que viveu uma vida bem mais extensa e longeva, sendo preservado pelo próprio Jesus, cumprindo o que está lá em João capítulo 21, quando Jesus disse: e se eu quero que esse viva até que eu volte, o que te importa? Quando responde a Pedro, quando Pedro vai perguntar o que seria daquele apóstolo amado que tinha durante a ceia reclinado sua cabeça no ombro de Jesus. E João então, ele como esse líder referencial, reafirma para a igreja daquela época
as duas naturezas de Jesus, que precisa ser reafirmada. Nós cremos em 100% integralmente que Jesus, mesmo aqui entre nós, encarnado, como de fato Filho de Deus, que se esvaziou não da sua divindade, mas esvaziou-se da sua glória, da condição que ele tinha lá no céu. A oração que ele quando faz lá em João 17, ele pede ao Pai: glorifica a mim mesmo com a glória que o Senhor me deu antes mesmo da fundação do mundo, o que foi na verdade mais do que resgatado, mais do que restaurado ao superlativo que nós pudermos imaginar, quando ele ressuscita e recebe todo o poder no céu e na terra, torna-se Senhor e Cristo, e todo o joelho se dobra perante ele, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Logo, absolutamente, ele continuou e sempre foi o Deus que criou todas as coisas, a palavra viva que pelo poder assim ministrado, formou o que nós vemos e não vemos, formou todos os seres. Ele é o agente efetivo da criação, e ele é o agente efetivo da salvação. O Pai assim, na sua providência, presciência, soberania, define o Filho como aquele que faz criar todas as coisas e restaura todas as coisas pelo seu poder, e alcança o ser humano que nele crê, restaurando a pessoa do próprio Deus. E essa verdade João reafirma e diz que quem assim crê, quem confia em Jesus como seu mediador, como seu intercessor, como seu salvador, salvador dos seus pecados, purificador das suas transgressões e iniquidades, Senhor da sua vida, que conduz sua história, este tem a vida eterna diante do Senhor. É por isso que Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, é necessário crer. Quem não crê não herdará a vida eterna. Crer é confiar, é entregar e é obedecer. A crença bíblica, a fé bíblica pressupõe submissão, pressupõe entrega, pressupõe obediência. Então aquele que crê e portanto obedece, segue e confessa com a boca, confessa com o testemunho, este tem a certeza da vida eterna. Louva a Deus porque todos nós, pela bondade e compaixão do Senhor, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, e que tantos quantos possam crer nessa verdade, porque existem muitas heresias, irmãos queridos, existem muitas doutrinas falsas. Geralmente, quase que regra, as heresias, as seitas surgem de leituras erradas da palavra ou mal intencionadas, propositalmente. Não vou declinar o nome de algumas delas por uma questão de precaução, mas se você vir as seitas de forma geral, elas vão dizer que tem base bíblica para desviar da própria Bíblia, usando seus entendimentos e pensamentos. O diabo é especialista em distorcer as Escrituras, em usar as Escrituras de forma errada. Por isso que nós precisamos ler a Escritura com o coração aberto e os olhos e mente iluminados pelo Espírito, para entender a profundidade do texto sagrado, e ao ouvir qualquer reflexão ou ministração, a partir desse púlpito, sempre compará-las com a Escritura Sagrada, e no dia a dia, das mensagens de youtuber, de redes sociais, termos o devido cuidado, para não entender que tudo que se fala em nome de Deus, realmente é de Deus, ou em tudo que se fala em nome da Bíblia, realmente procede, mas aquilo que é o ensinamento correto. A Bíblia, ela é plena e ela se autoexplica. A Bíblia é o seu principal intérprete. Por isso que nós precisamos ir para a palavra e assim aprender dela. O que se comenta sobre ela, pode-se ler outros livros, desde que não vá de encontro aos seus ensinamentos. E João, na sua época, já tinha esse cuidado do que ele vai chamar de espíritos enganadores, espíritos de erro, de anticristo, de mensagens que se opunham ao próprio Cristo.
E ele fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós precisamos ter a convicção daquilo pelo que nós cremos e da forma que nós cremos, e além de absolver os ensinamentos corretos, transmiti-los com a iluminação e o discernimento do próprio Espírito Santo. É responsabilidade sua, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, transmitir aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos sido fortalecidos à luz da palavra de Deus. Então, primeira marca, primeiro destaque daquele que é verdadeiramente servo de Cristo é a fé absoluta em Jesus como o Filho de Deus, o Deus homem, o homem Deus que se encarnou e que manifestou a glória do Pai. Ele próprio tinha dito lá em João capítulo 14, quando lhe é perguntado, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, e ele diz: estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm visto o Pai, quem ver a mim, ver o Pai. Então a própria manifestação ou demonstração do Pai, embora que naturalmente o Pai seja outra pessoa, junto com o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, com uma única essência e substância, mas ele é o maior apontamento para o Pai. Privilégio teve de quem conviveu com Jesus, uma pena que uma boa parte o rejeitou, porque esperava um Messias conforme suas conveniências e interpretação à luz do governo romano. Um Messias bélico, um Messias poderoso, um Messias que ia apenas atuar no plano humano, político, econômico, totalmente diferente da direção da esperança messiânica veterotestamentária, de um Messias simples, de um Messias acessível, de um Messias que sofreria, de um servo sofredor e que entregaria a sua vida por nós. Então João, que viveu essa experiência profundamente, nos traz essa convicção. Segunda marca do que nós chamamos dos verdadeiros servos de Cristo e daqueles que andam na presença do Senhor e são filhos de Deus, é a prática do amor como resultado da salvação e comunhão com Cristo. Vamos ler alguns versos seguintes, a partir do verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Portanto, segunda marca, claramente demonstrado aqui no nosso texto, é a prática do amor como resultado da salvação e da comunhão com Cristo. Queridos, quem não vive o amor conforme ensinado pelo Filho de Deus, por Jesus, não conhece a Deus e não conhece o seu Filho. Naquela parábola, que é uma das mais significativas apresentadas por Jesus, que eram de situações reais ou prováveis de acontecer, que aplicavam mensagens espirituais, éticas e morais. No caso da parábola do samaritano, que alguns títulos colocam como bom samaritano, ali fica demonstrado que não adianta ser religioso sem ter misericórdia, compaixão, graça e amor no coração. Você pode prestar, aspas, a melhor adoração, pode conduzir, pode ministrar a palavra, pode ensinar, se isso não for levado para a nossa prática de vida, para com as pessoas que nos cercam, desde os que são mais próximos de nós, seja do círculo mais íntimo de família, de amigos, de pessoas, irmãos da igreja, extensivo à nossa sociedade, a fé se torna contraditória, a profissão de fé se torna incoerente. O amor precisa ser uma marca da vida de quem verdadeiramente é nascido de novo. Veja, não estou falando de mera filantropia, não estou falando de mero assistencialismo, divirjo da palavra caridade,
porque caridade acaba tendo uma conotação que diminui o significado do amor e que ainda quer pressupor que fosse um mérito meu para herdar a salvação. Atenção para isso. Não é o que eu faço para os outros que me faz herdar a salvação, é o que Deus fez por mim que me leva, de fato, a transformar, a amar as outras pessoas. Tem gente que pensa que pode conquistar a graça de Deus, a salvação, pelo que ele faz. Aí diz assim: vou fazer o melhor para que o Senhor me coloque no lugar melhor. Alguns desses até usam a expressão: no que ele merecer, que ele possa estar no lugar melhor. Se fosse depender do que eu mereço para estar no lugar melhor, eu ia direto para o inferno de cabeça para baixo, porque eu não mereço absolutamente nada, senão condenação, perdição, indigno sou, imerecedor, alcançado e contemplado pela graça e a compaixão, pelo grande amor, como o texto diz, com que o Senhor nos amou. E o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou primeiro e deu seu Filho por nós, e provou sacrificialmente, como diz Paulo, o amor de Deus é provado e comprovado, consiste em que Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e continuamos. A diferença é que, ao invés de pecadores perdidos e condenados, nós somos pecadores perdoados e salvos pela misericórdia do Senhor, até quando no céu chegarmos, onde não teremos mais pecado. Mas aqui, o mérito trazido é o seguinte: eu pratico as boas obras, e eu amo, porque eu fui alcançado pelo Deus que é amor, para manifestar o amor dele a outras pessoas. Vamos ver alguns exemplos, além da parábola do samaritano, que mesmo sendo mal visto e rejeitado pelos judeus, foi o único em ir lá para aquele homem que tinha sido assaltado, espancado, estava quase morto no caminho, e que assistiu e apoiou, enquanto que o levita e o sacerdote não deram a mínima, mesmo sendo judeu e liderança espiritual. Nós temos um outro exemplo na chamada parábola da vinda do Filho de Deus, que não é uma mera parábola, na verdade é um anúncio do que vai acontecer quando o Filho de Deus vier, no retorno do rei. Diz que quando ele se reportar para aqueles que creram nele e disser para eles: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo, o texto completa dizendo: porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava preso e você me visitou. A pergunta destes é: quando nós te vimos assim, Senhor, e assim fizemos? E a resposta é: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. O contrário também é verdade. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado não para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e enfermo, não foste me visitar. Quando te vimos assim e não fizemos? Quando você deixou de fazer a um destes pequeninos. Queridos irmãos, a adoração efetiva demonstra-se através de serviço e de amor. Eu posso fazer, como diz o apóstolo Paulo, naquilo que nós chamamos da suprema expressão do amor, não um amor teórico, não um amor poético simplesmente, não um amor apenas fantasioso, mas verdadeiro, um amor que decide amar, um amor que se compromete a amar, que é 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter toda a sabedoria ou ciência, se eu não tiver amor, nada vale. Eu posso chegar a sacrificar o meu corpo, eu posso colocá-lo para ser queimado, se eu não tiver amor, não tem valor algum. Eu posso falar as línguas mais maviosas, gloriosas, até angelicais, se eu não tiver amor, nada vale. Porque o amor é o sentido, o significado da própria vida, que começa com verdadeiramente ser alcançado pela graça e pela compaixão do Senhor. Então, como dizia a luz, à luz da tradição cristã, como é registrado, o apóstolo João, durante
toda a sua vida, mas principalmente na fase final da sua vida, pastoreando a igreja de Éfeso. Depois foi para a ilha de Patmos, preso por amor ao Senhor. E o texto diz que ele ensinava aos cristãos naquele contexto de perseguição, de opressão, de hostilidade. E a principal palavra do apóstolo João era: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, ame ao próximo, porque quem ama ao próximo, ama a Deus. Você que diz que ama a Deus e não vê, e aborrece, despreza e menospreza o seu próximo, isso é uma mentira. Eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu amar o próximo. Olha que coisa extraordinária, que coisa impactante. Meu amor para com o próximo vai ser prova do meu amor para com Deus, senão vai ser mera abstração. A concretude da minha fé se dá num amor sincero, num amor que se entrega, num amor que cuida, num amor que investe em restauração, num amor que perdoa, num amor que faz diferença para com as pessoas que nos cercam. Eu posso dizer aqui, sem nenhum medo de confirmar esta palavra: nosso mundo, nossa terra, nosso país, nosso estado, nossa cidade é altamente carente do amor de Deus, altamente carente dessa verdade. E nós, como igreja, precisamos ser essa comunidade, essa família, que o amor é manifesto, que o amor é revelado. Agora preste atenção: o amor não passa a mão na cabeça de erro, o amor confronta erro, o amor recupera a vida. Porque tem gente que diz assim: o amor na verdade vai receber e aceitar como está. Não, o amor, que é o próprio Deus, a graça manifesta em Cristo, ela confronta, ela desafia para mudar. O amor purifica, o amor é ligado à verdade, à honestidade, à lealdade, à justiça. Mas, irmãos, nós precisamos amar acima de tudo, amar constantemente, amar até as últimas consequências. Se nós somos salvos, praticamos o amor como resultado dessa salvação e da comunhão com Cristo. Eu finalizo esta reflexão acerca de marcas dos filhos de Deus, dos servos de Cristo, com o terceiro destaque: uma vida que testemunha da presença, do poder e da palavra do Senhor. Uma vida que testemunha da presença, do poder e da palavra do Senhor. Nós encontramos isto a partir do verso 13, que assim nos diz, e você pode acompanhar aí, aqui conosco, onde estiver. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois ele nos tem dado o seu Espírito, ou seja, nós que vivemos verdadeiramente o amor. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha que coisa importante aqui: não há redenção, não há reconciliação, não há salvação, senão em Jesus. Quem não confessar o nome de Jesus está perdido. É preciso crer em Jesus para crer em Deus. O próprio Jesus vai dizer em João 14:1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus é quem nos apresenta a Deus na plenitude e nos leva à presença de Deus. Oração, intercessão, clamor, redenção, só em nome de Jesus, o Filho de Deus. Verso 16: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem nos dado. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Portanto, o amor é tão poderoso, é de fato esta força plena, que é o próprio Deus em nós, que nos faz vencer o medo, a angústia, que nos faz de fato vencer o tormento. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui uma colocação para você: você se sente plenamente amado por Deus, querido irmão? Isto é a melhor receita, antídoto para autoestima saudável, que não vai nem para o extremo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, nem tampouco da depressão, do abatimento, do esvaziamento. Na verdade é sentir-se amado por Deus, porque amado por Deus você é.
Agora você precisa ter no coração essa certeza: Deus te amou e me amou tanto, que Ele poderia ter desistido de nós por todas as nossas faltas e erros, e Ele não depende de nós para ser Deus na sua plenitude, mas Ele nos amou e providenciou o plano da salvação para a nossa redenção, e além de desfrutar dele, preparou um lugar glorioso para nós em toda a eternidade. Portanto, sinta-se profundamente amado, querido, valorizado pelo próprio Deus em Jesus Cristo, e transmita isso para as outras pessoas, ou seja, esse amor profundo, esse amor transformador. E o texto diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é um mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este testemunho, que quem ama a Deus, ame também, irmão. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Portanto, meus queridos, nós precisamos testemunhar da presença do Senhor em nós, do seu poder em nossas vidas, que transforma e que realmente restaura. Por isso que nós dizemos que, como diz o apóstolo Paulo, o evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e da palavra geradora de mudança, de transformação da parte do próprio Senhor. Portanto, além da característica da fé, além da característica do amor, outro traço, outra marca, outro aspecto muito forte do servo de Deus é uma vida coerente com aquilo que crê e com aquilo que pratica. A fé nos leva a entrega, santificação, contrição, quebrantamento, testemunho. O amor nos leva, de fato, à graça de nos relacionar com o próximo, o cuidado, a valorização, e nós precisamos viver esta realidade. O mundo precisa ver em nós a realidade do que nós falamos. E para mim, um outro destaque de característica do Filho de Deus é querer que os outros possam experienciar e desfrutar daquilo que nós experienciamos e desfrutamos. Quem é filho de Deus e servo de Cristo quer e deseja e clama que outras vidas também desfrutem daquilo que você próprio desfruta. Então, além da fé centralizada em Cristo, do amor real e prático, você também tem a vida transformada e mudada, e o desejo que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas em Cristo. Nós temos esses 4 detalhes nas nossas vidas, essas 4 marcas. Se tivermos, nós estamos vivendo como filhos de Deus, servos de Cristo. Que seja isso sobre sua vida, sobre a minha. João falou para a igreja da sua época, para os cristãos da sua época, judeus e não judeus, e essa mensagem quis o Espírito Santo trazê-la a nós. João nunca imaginava que quase 2000 anos depois, este texto estaria entre nós aqui no Brasil, em Salvador, falando poderosamente aos nossos corações, mas o Espírito Santo planejou, e nós temos a santa palavra do Senhor a nos orientar na experiência joanina, que orientava a igreja lá da primeira era, chamada primitiva, e que agora também nos orienta e nos instrui, que nós possamos assim obedecer e viver essas marcas no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos amados, e vamos com uma oração finalizar esse nosso encontro na presença do Senhor, e depois cantaremos a música encerrando essa celebração coletiva, a qual continua individualmente o nosso culto prestado ao Senhor. Amanhã estejamos na Assembleia, o link vai ser enviado para todos, para fins de coro e deliberações importantes, sobretudo de mais irmãos que se agregam a nós aqui na IBG. Então contamos com vocês e a participação nas programações do final de semana, tá? Deus amado, nós te louvamos, porque fracos, pecadores, afastados que éramos da tua presença, fomos amados pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu em graça, apesar de nós, e por sua santa presciência sabia que nós creríamos em ti. O que eu peço? Que essa fé possa realmente alcançar o coração de tantas pessoas que vivem perigosamente, arriscadamente sem o Senhor. Viver sem o Senhor é algo insensato, imprudente, leviano. Morrer sem o Senhor é o
pior dos acontecimentos, mais desesperador, porque não há mais jeito nem possibilidade, eu peço que abra os olhos daqueles que nos cercam, a partir dos familiares, dos amigos, dos colegas, e derrama no nosso coração compaixão, misericórdia, amor, lágrimas nos nossos olhos, para clamar, suplicar e para testemunhar do Senhor, que essas marcas do verdadeiro Filho do Senhor, servo de Jesus Cristo, estejam em nós, Senhor. A fé centralizada na mensagem e na pessoa e na vida de Jesus, como o Deus homem, o homem Deus, que revelou tua glória, e o amor sincero, que de fato vive essa realidade, e cuida, investe no próximo, e entrega-se e dedica-se ao próximo. Igualmente uma vida consagrada, santificada, que revela a tua presença, e o desejo de salvação para todos, não só o desejo, mas de fato a determinação, o comprometimento em investir, em entregar, em mobilizar e sobretudo em pregar a tua palavra, que o Senhor possa alcançar outras vidas através de nossas vidas, que o amor seja uma marca da nossa igreja ainda mais, um amor que muda a realidade, o amor que restaura, o amor que cura, o amor que nos faz vencer o medo e o temor, o amor que realmente refaz, que estabelece esperança, que faz com que a graça seja real, que amemos em todas as circunstâncias, porque se somos teus filhos alcançados por ti, precisamos amar ao próximo, mostrando assim que amamos a ti. Obrigado por mais um culto a ti prestado, os louvores aqui entoados para a tua glória e nossa edificação, e nos leva sob tua proteção aos nossos lares, como aqui nos trouxeste, e o restante dessa semana entregamos a ti, com glória e honra ao nome de Jesus. No nome dele nós oramos e agradecemos, amém. Vamos fazer a declaração de fé. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre, amém.